Oi pessoal, tudo bem? Você, Speakinalto, amigo que sempre nos segue há 10 anos, eu desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, em suma, o dia, o momento que você estiver do dia, eu quero que você esteja bem, sempre seguindo a gente e veja-nos quando necessitar. Aliás, sempre que você estiver nos vendo no site, se possível, clica embaixo, lá embaixo tem um íconezinho, siga-me. Se você puder dar uma clicadinha lá, é legal, cria um estofo maior para a emissora. Livros em Revista, Ralph Peter falando com vocês novamente, programa que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas, na BCC Television. Eu, antes de passar para o nosso convidado, o Eric Francato, um jovem talentoso, eu quero agradecer novamente os trabalhos técnicos dessa turma maravilhosa, Betânia, Luciana, o Márcio, que sem eles nós não estaríamos aí permeando nas máquinas midiáticas que vocês possuem hoje, são maravilhosas também. Quero agradecer a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono, nos dá uma audiência bastante grande e principalmente bastante gabaritada, muito aquilatada, que nos avaliza no mercado inteiro. Muito obrigado. Você me permite só um lembretezinho? Claro. Aos colegas jornalistas. Jornalista, com diploma ou não, desculpa, vou fazer uma rima pobre. O principal ponto, no meu modo de ver, na nossa profissão, é a educação. Berço. Você pode ter 3, 4, 5 diplomas, especializações, MBA, blá, blá, blá. Mas se não tiver educação, isso tudo vai para o ralo. Lembre disso. Meu caro, desculpe. Imagino. Eric Francato, poeta, escritor, teatrólogo, com 6 livros editados, jovem desse jeito, já com 6 livros, sendo que 4 para adultos e 2 para crianças. Lançou há pouco Bruxa de Vermelho, A Bruxa de Vermelho, pela editora dos Frades. Tudo bem, meu caro? Muito obrigado. Tudo bem. Por ter vindo de Araras, especialmente para abrilhantar o programa, dar colorido ao programa. Eu que agradeço o convite, primeiramente. Muito obrigado por ter me convidado. É importante estar aqui para nós conversarmos de um assunto que sempre é pertinente, que é a literatura. Afinal, a literatura é que proporciona o começo da vida de todo mundo, principalmente nessa fase da infância, que é o livro aborda isso, né? Bruxa de Vermelho. Né? Eu sempre fui, continuo sendo, aqui vou morrer fazendo isso, acredito, ferrenho batalhador pela literatura infantil. Sim. Porque além de criar boas pessoas, você cria bons leitores. Sim. Que vai fazer o mercado de amanhã. Todos os meus filhos, meus netos, sempre, não sei se feliz ou infelizmente, tiveram que me ouvir. E eu faço isso com um prazer miserável. Não como uma missão, eu faço por prazer. Mas eu acho que todo pai responsável, avô, tia, tem que dedicar um pouquinho do seu tempo, e é pouco mesmo, Sim. à leitura infantil para eles, naturalmente. Embora algumas leituras infantis, o adulto pode perfeitamente se regozijar, uma boa. Sim. Mas é incrível como a criança se interessa, impressionante como eles absorvem e criam fantasias em cima daquilo que é o grande elan do negócio. Né? O que vai dar a base para eles, né? O princípio de tudo. Eles vão confabular várias coisas, diferentes aspectos. Abre o universo, né? Exatamente. Às vezes, um livro que você lê, de repente, daqui a algum tempo, em uma outra fase, você se lembra de algo dele e ele fale com você. Exatamente um livro que naquele momento que você leu, não falou nada com você, mas a importância de tê-los, principalmente no mundo de hoje, que está numa tecnologia muito avançada e muito corrida, que as pessoas não têm mais a paciência de parar com o filho e dedicar um livro a ele. É melhor ele jogar um videogame para não atrapalhar do que demonstrar os livros, o que ele pode escolher, uma capa que
lhe caiba melhor na primeira infância, que é o caso que eles veem muito a observação do aspecto de como que está o desenho, como que é o nome, algo menor que chame atenção, que não é o caso do conteúdo a princípio, mas que isso é muito importante, mas isso depende de muita dedicação e esmero dos pais. É isso que eles têm tido pouco. Então eles preferem muito que as crianças fiquem no videogame, fiquem na televisão, fiquem no mundo de tecnologia, porque isso acomoda os pais. Então é muito pertinente nós voltarmos sempre com esse assunto de que os pais deveriam e devem propor este mundo de fantasia aos filhos. Este mundo que eles próprios percebam as coisas que eles veem, tanto como um desenho ou como lido, como aquele que eles leem. Né? E você sabe que eu tive uma experiência esses dias desagradabilíssima, indo na tônica do lance do videogame. Sim. Eu tentei ler para uma criança, acho que 4 anos a criança tem, 4 anos. E ele disse, não, isso está muito chato. Isso é muito chato. Estou sentindo que os nossos livros deveriam, não digo aprimorar, mas se encaixar nesse universo da eletrônica. Não sei como, não faço a menor ideia. Porque é justamente isso que você falou. O pai não tem paciência. E isso transmite para o filho, que pega hoje um celular qualquer e tem ali 500 joguinhos para o cara jogar e ele fica jogando. E naturalmente a leitura não é tão gostosa quanto um joguinho. Sim. O joguinho atrai muito mais. Sim. E eu fico com medo que a literatura perca espaço para isso. Eu acredito que não, e eu sou um pouco contra tentar se adaptar sempre, porque parece que é uma zona de conforto que nós sempre temos que chegar até lá. Então, por exemplo, se nós alterarmos alguma coisa na literatura para chamarmos a atenção da criança, é porque nós não vamos tirá-la da zona de conforto ainda. É importante que ela tenha essa atitude, é importante despertar essa atitude nela. Daí é isso que você está me dizendo, despertar de um modo diferente. Mas acredito que qualquer literatura seja algo que seja despertado ao ver, ao ler, ao parar, entendeu? É importante que essa criança não fique no 120, né? Naquela correria. Já está com 220. Exatamente, o tempo todo. É importante que ela pare e reflita e veja o livro, porque o livro faz isso. Na verdade, a televisão não faz, a coisa já vem mastigada, claro, não é? TV, eu particular, eu não sei você, mas eu evito ver televisão. Televisão para mim eu passo na sala, minha irmã está vendo, eu sou obrigado a ver e tal, mas via de regra eu não vejo televisão, porque é uma indústria para embotar a tua inteligência. Sim, sim. O que é diferente da literatura. A literatura te abre o universo, Sim. te expande. Sim. Agora, é muito difícil, eu entendo o que você falou, e não é o caso aqui da gente ficar discutindo isso, mas eu acredito muito na evolução. Sim. E eu acho que, se você olhar, você tem quantos anos de idade? 31. 31, parece 20 e poucos, 31. Obrigado. Mas se você olhar 20 anos para trás, Sim. você vai ver que muitas coisas que você dispõe hoje, utiliza o tempo todo, não te passava pela cabeça. Sim, sim, claro. Não só porque elas não existiam, como também porque talvez você não pudesse adquirir. Sim. Então, isso é um processo autofágico, eu concordo com você. Exato. Ele vai, ele te atrai, ele te consome e você fica consumido. Isso. Literalmente. Literalmente. Eu entendo perfeitamente o que você falou. Sim. Só que é um papo longo isso, né? Sim, sim, realmente. Os 4 livros que você escreveu para adultos, que linha? O primeiro é um romance. O segundo, Pode falar o nome, por favor. O primeiro é Almirante do Mundo. Almirante do Mundo. Almirante do Mundo, que é um romance misturado com suspense. O segundo é O Incrível Dr. Karloff. É um livro infanto-juvenil, mais para pré-adolescência. Dr. Karloff. Que lembra o né? O ator, né? Exato. Boris Karloff. Isso, né? o Múmia, né? Múmia, né? Exatamente. Gente fina, cara. O terceiro foi As Três Noites de Cleópatra, que traz a história de Cleópatra para os anos 70. Né? Olha que legal. Que eu acho muito interessante.
O quarto foi um livro de administração, que é o Chefe e o Líder, que eu mostro as diferenças entre o que é chefe e o que é líder. E como é que, entre o chefe e o líder? Sim. A diferença, o que é o chefe e o que é o líder. Isso, é administrativo. Claro. Perfeito. O quinto é Não Alimente o Gorila, que é infantil, primeiro infantil realmente, que é sobre o medo. Então, não alimente o gorila, não alimente o medo. O medo. E este que é a Bruxa de Vermelho. A Bruxa de Vermelho. O que fala a Bruxa de Vermelho? A Bruxa de Vermelho começa pelo título, porque todas as bruxas são, né, aquele... De preto, com chapelão preto. Exatamente. Então, é o estereótipo da bruxa. Feia para burro. Exatamente. Então, se ela tem vermelho é porque ela tem alguma coisa diferente. Então, ela tem alguma coisa diferente para mostrar. Sei. Na história, evidentemente. Então, a bruxa que ela, de repente, tiram o sol dela, tiram a trajetória da vida dela, ela está tocando uma harpa e um rouxinol aparece, na verdade, sem intenção, na história ele aparece, o rouxinol. É uma história em rimas. Sim, muito bonita, por sinal. Isso. Ele aparece sem intenção e o canto dele tira a melodia da harpa dela. E isso a deixa com muita raiva, porque tira o sol dela. Daí eu já entro numa outra perspectiva. Será o quanto que o exterior pode tirar aquela paz interior que você tem? É uma perspectiva muito ousada de se pensar. Né? Interessante. Quando fala, o quanto que o exterior tira a paz interior de você. Quer dizer, no caso, o rouxinol veio lá e te bagunçou o coreto. E bagunçou a paz da bruxa, entende? Certo. Isso é algo interessante, porque até que ponto que eu posso ser afetado por algo que vem de fora? Ou seja, se eu não estou preparado, ele pode me afetar, mas se eu estou preparado, não. Exatamente. É por isso que existe toda essa filosofia de existencialismo, essas coisas de reflexão, observação. Eu sempre fui muito observador. Tanto que eu comecei assim, desde pequeno, sempre observando como que o ser humano lida com as coisas. E escrever, eu comecei antes de escrever, porque eu não sabia escrever, obviamente, eu passava por desenho. Então era como se fosse um gibi, um HQ. Então eu ia assim por histórias. E a observação minha sempre foi muito assim, afoita, sabe? Ficou como se fosse uma arte rupestre. Sim, exatamente. Você ia desenhando e aquilo... Exato. Mas a criança tem esse condom, né? Ela desenha alguma coisa, o que é isso aqui? Isso aqui é um peixe com uma cauda longa. E é um ponto. Exatamente, e não Pra ela é um nada. Peixe. Exato, pra gente não vê nada. A gente não vê nada. Isso. Isso é uma abstração miserável que a gente perde, né? Infelizmente. Isso, a gente perde. Isso a gente não pode perder. Principalmente com a tecnologia, voltando a falar dela, Sim, que é algo que nos faz perder isto. Esta abstração. Embora tenha vindo para ajudar, né? Sim, claro, sempre. Tudo tem o bônus e o ônus, não tem jeito, não é? Tem coisas que vêm desse modo, mas a gente não pode, como você estava dizendo aquele momento, deixar que ela consuma todo o nosso ser a todo 24 horas, não tendo tempo de ver alguma coisa metaforicamente, filosofar, abstrair outras coisas, não é? Um contexto diferente. É que nem assim a Santa Ceia. Se eu estivesse lá entre os 12, eu certamente não comeria o pão, mas observaria aquela Santa Ceia. Entendeu? Mas como é que você observa dentro? Para observar, você tem que estar de fora. Exatamente, é por isso que eu não participaria dela, mas estaria de fora sem comer o pão. Metaforicamente, eu não estaria dentro da Santa Ceia, não seria um dos 12. Seria os 12. Você não, estaria fotografando. Exatamente, eu estaria observando. É como muita gente fala que eu fui o garçom da Santa Ceia. Por conta de quê? Por conta da idade mesmo. Imaginei, mas quis acrescentar a pergunta. Eu me sinto muito honrado com isso. O que valeu foi a observação disso. Exato. Mas então você, desculpe o corpo presente. Claro. Você é dotado de um ecletismo interessante. Sim. Porque se você tem o livro adulto, o livro infanto-juvenil, tem um outro conto, e depois tem um livro que serve para o empresariado, ou alguém que esteja se propondo a trabalhar como administrador, e ser um líder, e saber a diferença do chefe e do líder, que parece óbvio, mas muita gente não entende. E depois você parte para dois livros infantis. Isso é um ecletismo maravilhoso, muito valioso. Sim, é porque... E você é teatrólogo também? Sim, também sou ator. Eu sou formado em marketing, ator
né, e escritor. Ainda bem que você não é ator, né? Não, ator horroroso isso, horroroso. Você deve ter ouvido isso um monte de É vezes. pior que não. Foi agora? Foi agora. Mas eu tenho visto, falando que você é ator, eu tenho visto, recebido releases de pessoas, palestrantes, Sim. que ensinam os administradores, líderes, a arte da apresentação, a arte teatral, porque eu nunca participei de um curso desse. Porque a teatralização, falei certo, teatralização, é um componente muito importante na arte de dirigir. Sim. Você concorda com isso? Existe isso? Você já participou de algum curso desse? Isso existe e está bem em voga isso ultimamente, né? Você já recebeu isso também? É, já vi. Eu tenho uns 5 anos para cá e eu tenho recebido isso acho que uma vez por mês. Mas eu não sou adepto, não gosto, não acho legal. Eu acho que a liderança é nata. A liderança é um outro processo e não esse de realizar esses teatros. Eu acho que o teatro, fora da área de teatro mesmo, de peça, falando teatralmente, quando você quer conduzir alguém, me parece muito falso. Me soa muito manipulador. Compreende? Então eu prefiro que as pessoas se identifiquem. Mas você não crê, mas tudo bem, eu também concordo com você. Sim. Eu, por exemplo, não serviria para representar e tal. Porém, eu acho que se a pessoa tem talento e ela não busca burilar-se, é um talento que fica com ela, morre ali. Talvez esses cursos, eu estou sempre contradizendo você, não é ideia, mas talvez esses cursos tragam em si o condão de fazer eclodir um talento e a partir dali melhorá-lo. E outros ficarão pelo caminho, obviamente. Sim. Obviamente. Assim como o líder. Ninguém nasce líder. Porém, se ele nasce líder e ele não vai buscar uma amplitude, ele não vai buscar melhorar-se, ele morre liderado. Meu triste modo de ver. Quer dizer, eu não creio que esses cursos, que não conheço nenhum, não estou aqui fazendo defesa deles, sim, claro, mas sim do seu âmago. Esses cursos talvez tragam em seu bojo justamente a possibilidade de alguém aflorar-se e não manipular. Talvez um outro possa ser manipulado, mas que depois, no caminho, é abortado. Mas quando eu digo de manipulação, é quem fará aquilo que está como aluno até então. Mas fica por pouco tempo. A natureza faz uma peneira miserável. Assim como as câmeras, por exemplo, eu falo sempre para os convidados. Por isso que a gente leva o programa em termos de bate-papo. Sim. Porque a câmera flagra quando você está sendo falso. Você é teatrólogo, você deve imaginar que isso aconteça. A câmera, ela tem ela capta a tua alma. Então, se você sorrir com um sorriso de almanaque, como eu falo, um sorriso amarelo, você sorri isso 1 ou 2 vezes. Sim. Depois o espequinalta nunca mais te vê. Esse cara é um canastrão, é um manipulado, ou tenta me manipular. O que esse cara pensa que eu sou? Sim. Bobagem. E não te assiste mais. Aquilo que eu falei, você fica pelo caminho. É um dos tantos fracassos que existem por aí. Você concorda com isso? Concordo. É exatamente isso realmente que eu penso. Mas é importante que às vezes, esses fracassos, às vezes se dão bem. E é esse o meu medo. Mas é um em 1 milhão. Não, mas assim como vezes... um dia desses eu fui assistir uma cantora, não vou nem falar onde, porque senão se identifica, aqui em São Paulo, que olha, eu nunca fiz isso, tenho 70 anos, eu nunca fiz o que eu fiz sexta-feira passada. Eu saí na 3ª música. De tão ruim que era. Tão ruim, uma coisa louca, um negócio... Sabe que dá a impressão? Mas a mulher tinha uma voz curta e absolutamente desafinada. Agora, o grupo que a seguia, os músicos, em primeiríssima linha. A impressão que me deu, para encerrar, senão nós vamos falar do teu livro,
é que a mulher ou o marido dela tem grana e ela tem um sonho de cantar. Então, pagou por isso. Entendo. Mas olha, não vai vender. Para mim, pelo menos, eu paguei o ingresso. Olha, mas eu nunca na minha vida eu fiz isso. Não dava para... Vamos lá. Qual é o público que você prefere, já que você é tão eclético? Não tenho preferência de público. Eu prefiro... vamos lá, eu prefiro as pessoas que pensem, que filosofem. Eu prefiro pessoas que não queiram um livro mastigado. Eu não dou um livro mastigado para ninguém. Entende? Eu não dou detalhes mínimos das coisas que acontecem durante o livro. Eu dou mais ou menos um caminho. Eu gosto que as pessoas sigam aquela fantasia ao modo que elas vão lendo e do modo delas. Entende? Eu não gosto daquelas pessoas que às vezes se perguntam assim: Eric, mas eu gostaria um pouco mais de detalhe, parece que eu não entrei completamente nesse livro. Aí, não é? Cabe a cada um. Aí é seu ponto de vista. Sim, mas ela tem o direito de questionar isso. Ah, claro, tem esse direito, mas eu tenho o direito também de responder nada. Não, mas você não acha que isso fica meio arrogante? Sei que não é essa a tua ideia. Não é. Eu sei que não. Eu estou me colocando no lugar da pessoa que pergunta para você e você dá uma resposta dessa. Pô, eu não sei, pensa como você quer. Eu talvez me calaria, não daria essa resposta. Estou dizendo em tá, relação ao público. Eu imaginei que você tivesse respondido a alguém isso. Não, jamais faria isso. Tá, então eu te pergunto. Eu acho legal, é inteligente. Ou seja, o final principalmente, ou o cerne da história toda, fica por conta do que ele sente. Sim. Mesmo porque, se esse teu leitor hoje, como você falou no início, isso acontece comigo com muita frequência. Se eu leio um livro hoje que eu li há 10 anos, eu tenho outra visão. Sim. Eu vejo ele diferente. Isso acontece com viagens que você faz. Você viajou para Buenos Aires, por exemplo, ou para Araras. Sim. Sou um visitante de Araras. Então tem lá aquelas coisas básicas que todo turista gosta de ver. Mas existem detalhes que, dependendo do momento em que eu estou, eu não vejo, eu não percebo. Exatamente. E no livro é a mesma coisa. Sim. Presumo. Sim. Agora que você abriu que você gosta de jogar o assunto para que o cara resolva, Sim. Acho legal isso. Isso acontece muito com cinema. O cinema sueco é assim. Sim. Bergman, né? Exato. Ele joga lá, você entende o que você quiser. Exatamente. Dane-se. É. E a gente se dana mesmo. Mas aí que está a filosofia, o caso de pensar. É isso que eu busco tanto, sabe? É isso que eu imagino tanto. As pessoas, elas perderam um pouco essa noção de sentarem e pensar direito no que está acontecendo. Você sabe que eu tenho a impressão, isso já há algum tempo, hein? Desde há muito tempo, Sim. eu comecei a perceber que existe uma certa maquinação, não sei se voluntária ou não, para a idiotização da população. Eu vejo isso nos desenhos animados, onde há excesso de brutalidade, excesso de burrice, excesso de tudo que é ruim, mas dificilmente tem algo de bom, a não ser o entretenimento, com aspas. Você não tem essa impressão? Não muito, sabe, Ralf? Eu acho que mesmo que for um As pessoas estão burras. Pô. Mesmo que for um desenho ruim, eu acho que se você tem a capacidade de discernição, de discernir alguma coisa, tirar alguma coisa de bom daquilo, eu acho que é muito importante. Mas você vai contar... Mas sabe que aí é que está. Aí nós entramos num outro papo do ambiente. Então, você tem uma criança da classe C, por exemplo. Da cultura, você está dizendo. Exato. Não, eu é do ambiente, porque a criança da classe C também vai na escola. Claro. Claro que não vai na mesma da classe A, mas ela vai numa escola e tal. Tem um modo de andar, vamos chamar assim, culturalmente falando. Sim. Então, eu tenho um poder de discernimento de acordo com as informações que eu tenho. Mesmo que eu tenha um grandioso poder de abstração, eu estou jogando isso para você, Sim, porque claro. pode ser que eu esteja errado. Sim.
claro. Mesmo que eu tenha um grande poder de abstração, se o meu ambiente não permite passar de determinada linha, eu não passo dali também. Sim, concordo. Não é isso? Sim, exatamente. O ambiente faz toda a diferença. Eu acho que faz, sim, viu? A circunstância, a situação, por tudo que se passa. Principalmente circunstância, né? Claro. E me lembra uma coisa, quando você me disse que eu lhe respondi que cada um tem que ter seu ponto de vista ao ver o livro, eu me lembrei de algo muito importante. Você entra numa galeria de arte, tem o quadro. Às vezes tem o nome do quadro, uma legenda. Mas nunca tem explicação do que é aquele quadro. Cabe a você imaginar o que é aquele quadro. E toda a arte eu vejo assim. Tanto como na peça teatral, quanto no livro. Sim. A arte não é feita para ser explicada. Tanto que você sai e tem diversos comentários. Exatamente. A arte é para ser sentida, não é? Você sabe que... Perdão, desculpe. Não, pode falar individualmente. A minha ansiedade foi maior que a educação. Não, pode falar, é isso mesmo. Você sabe que uma vez eu conversando com um pintor, pintor, escritor, o Antônio Petkoff. Sim. Eu perguntei para ele, eu comprava as artes dele e ficamos amigos. Eu escuta, como é que você define a arte? Eu falei, não define. Exato. Você gosta ou não gosta? Sim. É igual agora eu estou falando, ele não falou isso. É igual um pedaço de pão. Você pode gostar ou não gostar. Se você está, por exemplo, com um fígado baleado, qualquer comida que você coma não vai te fazer bem, você vai gostar. Uhum. Circunstância que você mencionou. Exatamente. Então vai por aí. Vamos falar de novo do teu livro, vai acabar o tempo, a gente não fala. Sim, quem ilustrou o teu livro? Foi você mesmo? Não, foi Thaís Félix. É uma boa ilustradora. Muito Fez boa. Um trabalho muito bom. Muito boa. É o tipo da ilustração que quase faz com que a criança entenda sem a legenda. Sim, exatamente. Muito legal. É. Achei ótimo. Eu fiquei bem em cima, sabe? A gente fez um trabalho bem conjunto, assim. Foi, e deu certo. Porque, deu certo, ficou muito boa ela entendeu o que você pensou. Sim, sim. Depois de um tempo, ela começou já a falar a língua que eu já estava propondo para o livro. Você também dá aula de teatro. De teatro. Que é muito importante, que é a expressão da criança, né? Ela consegue se expressar. Então é só para criança que você dá aula de teatro? Não, criança e adolescente, para o público que está na escola ainda. Como é que eles recebem você? Eles gostam, eles vibram, como é que é? Eles gostam muito de teatro, porque no teatro eles podem brincar com os personagens, né? Eles podem cada hora ser algum personagem. E isso traz... Porque todo mundo tem todos os sentimentos, você sabe disso. Basta a gente alimentar alguns, outros a gente tem que enterrar e assim vai a vida da gente. Circunstancialmente falando. Exatamente, mas essa é a vida. E é muito importante quando eles vão com o personagem, algum exercício teatral que exponha algo que eles gostariam de expor, mas não tem essa facilidade ou essa situação ocorra dentro da classe, dentro da casa. Então, no teatro eles conseguem envolver mais esses sentimentos que eles têm. E eles se expõem, né? Sim, é muito. E daí, essa exposição faz parte, logicamente, da expressão sentimental que eles têm, que isso ultimamente é muito contido, não é? A expressão, como que a gente se expressa hoje? KKKKK, RS, RS, RS. É verdade. Então faz muito parte da expressão literal que eles sentem, né? Fora do mundo da informática. Então isso viabiliza um outro universo fantasioso a eles. E você já notou que se isso, naturalmente com reunião de professores, se isso resulta em melhoria das outras disciplinas? Com certeza, eles buscam ter mais foco. Olha só. Porque daí eles conseguem analisar que algumas coisas precisam de mais foco, principalmente no começo, né? Que é a educação infantil, primeiro ano, segundo ano, que eles estão ainda se alfabetizando. Eles gostam muito de casa de brincar, às vezes não tem os pais que dão muito limite, que você sabe disso. Deixa eu te perguntar, o pai tem algum pai machista que chega lá, meu filho não vai fazer teatro? Não, daí é por escolha, né? Se o filho não quer fazer teatro, não faz. Perfeito. Né? Porque daí já é uma coisa extra. Não faz parte do currículo obrigatório? Extracurricular. Então não quer fazer teatro, não faça teatro. Daí vai pela escolha da criança e dos pais. Meu caro, bom papo,
Um ótimo papo. Adorei, com certeza eles também adoraram. Se mal os conheço, porque acaba o programa, eles mandam um e-mail. Não gostei daquele cara. Você com certeza vai ser nota 100. Obrigado. Infelizmente o nosso tempo esgotou. Quero novamente agradecer a Não tem oportunidade. que agradecer nada. Que é E isso? agradecer a todos que assistiram a nossa conversa. Não sei quais os... Muitos estão conversando conosco, acredite. Que bom. Muito obrigado. Meu caro, receba o nosso presentinho, Muito festejando obrigado. os nossos 10 anos de trajetória. Bacana, adorei. Muito E obrigado. você hoje faz parte dele. Obrigado, grato Muito por prazer isso. nosso. Prazer meu. Valeu? Nós conversamos com o Eric Fancato, escritor, teatrólogo, professor e um monte de coisa. Obrigado pela paciência, audiência. Até já. Tchau, tchau.